Gostou? Ah, tá. Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Franciscane Xavier, 28ª edição, segunda reimpressão, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 2009, capítulo 139, Por Amor. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. João, capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: não teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Uma mensagem, se puder voltar para cima, é uma mensagem muito interessante, a começar pela epígrafe, que fala: cegou-lhe os corações, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Então, assim, muitas vezes a conversão que a gente faz por ter visto alguma coisa, né, é uma conversão superficial, que está aqui por fora. Então, ele vem ressaltando que é preciso que compreenda no coração essa modificação. E ele vem falando, né, de como a providência divina desvela, dá o amor, como cuida de tudo, né? Da ave do campo, do lírio que lá nasce, onde ele estiver, que floresce, que perfuma o ambiente, sem perguntar, sem escolher nada. Já nós, né? Nós, né, que somos os seres inteligentes da criação, recebemos essas oportunidades todas que Deus dá às aves, e que dá às plantas, e que dá à natureza, mas quando chega o nosso momento de retribuir, em vez de nós marcarmos com o nosso perfume ou com o nosso canto em derredor de todos nós ainda pedimos mais coisas. Em vez de já começar a trabalhar a retribuição, ainda queremos mais e mais benesses do nosso Pai, né? Então, é quando ele fala assim: quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da paisagem trajetória, sobrevém, quer dizer, de repente, sem avisar, inopinadamente, vem a luta depuradora, vem o despertador. É preciso que a dor aconteça para que a gente desperte e a gente perceba que dentro daquele mundo que nós já estamos
vivenciando, nós podemos crer, nós podemos fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Por isso é que muitas pessoas falam, se eu não tivesse passado por aquela dor, eu não teria percebido a presença amorosa de Deus. Porque na alegria da terra é que nós não vamos perceber mesmo que a alegria da terra é transitória, passageira, é superficial. Já a dor faz com que a gente se converta, né? Que a gente olhe para dentro de nós, olhe no coração. E aí sim, a gente se converta e veja que Deus está conosco. Foi isso, Vera. Obrigada. Obrigada, Laura. Tá bom, gente. Então, agora vamos nos preparar para a prece. Vamos abrir, assim, a nossa mente, o nosso coração, para a gente se dirigir a Jesus, né? Então, querido Mestre Jesus, nós estamos todos nós muito felizes, muito contentes, porque se aproxima o dia, Jesus querido, em que o Senhor nasceu na manjedoura de nossos corações. Estamos gratos, felizes pelo grande amor que o Senhor nos concede, pela proteção no nosso dia a dia, pela inspiração em todos os momentos, para que sigamos o caminho reto. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mestre querido. Estamos tão felizes que a sua paz, Senhor, se espalhe por toda a nossa cidade, vá muito além pelo país, pelos países, porque o Senhor é o nosso governador, o Senhor vela pelo nosso planeta, por todos nós, e sabemos, Senhor, o quanto nos ama. Muito obrigada, Mestre querido, que a sua paz se faça em nossos corações. E rogamos, Senhor, o seu amparo, a sua inspiração para o Vanderlei, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Tá bom, gente. Então, se alguém não conhece o Vanderlei Coutinho, fica conhecendo agora. Tá bom? Passa a palavra para ele. Boa noite. Eu vou apresentar aqui a Agremiação Espírita Isabel. O nosso tema de hoje é o Natal. Não é 19, não. Hoje é dia 20. Tem que apertar ESC. Acho que é exato. Tá bom. Então, de novo. Agremiação Espírita Isabel, nosso tema é Natal, 20 de dezembro de 2021. Os créditos que nós vamos trabalhar, vamos utilizar, são os seguintes. A Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, segunda edição, Barueri, São Paulo, Sociedade Bíblica do Brasil, 2011. Kardec Alain, Obras Póstumas, traduzida da primeira edição francesa por Guilherme Ribeiro, 32ª edição, Rio de Janeiro, FEB, dezembro de 2002. Xavier Francisco Cândido, Paulo Estevão, Episódios Históricos do Cristianismo Primitivo, romance ditado pelo Espírito Emmanuel, 45ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2015.
Bom, esse é o material que nós vamos usar. O nosso tema de hoje, eu não vou focar na festividade em si, na reunião da família, em que todos se buscam, que é um momento também muito importante, né? E não vou entrar na análise dessa data, dessa atividade festiva que reúne o grupo familiar, geralmente, como um todo. Eu vou me deter mais no nascimento propriamente dito de Jesus e da importância desse nascimento. Então, eu vou relatar alguns pontos da importância do Natal, ou seja, a importância do nascimento de Jesus para a humanidade. Começo reconhecendo que Jesus é o ser mais importante para a humanidade terrena. Não considerando Deus, naturalmente, né? Jesus é o ser mais importante para a humanidade terrena. Vamos ver algumas coisas que reforçam, que sustentam essa afirmação. Fazendo a vontade de Deus, Jesus cocriou o mundo em que vivemos. Fazendo a vontade de Deus, Jesus acompanhou e ampara o nosso desenvolvimento desde os primórdios das manifestações da vida em nós. Fazendo a vontade de Deus, Jesus criou e continua criando todas as condições para que possamos distinguir a felicidade verdadeira da felicidade ilusória. E assim, nos esforcemos para sermos realmente felizes. Fazendo a vontade de Deus, Jesus veio estar conosco fisicamente, para que um dia possamos estar com Ele espiritualmente. Sua vontade identifica-se de tal forma com a vontade de Deus que chegou a dizer: eu e o Pai somos um. Isso está a anotação de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Então, esses pontos aqui nos falam da importância inquestionável de Jesus. Nós vivemos nesse planeta que foi criado num processo de cocriação, que a gente sabe que os espíritos puros, eles estão num nível em que Deus cria em plano maior, mais amplo, e eles criam em cima da criação de Deus. E como vemos, nós, criaturas humanas, encarnadas ou desencarnadas, nós cocriamos em cima das criações que o Cristo possibilitou para nós. Então, a Terra inteira é um produto da vontade de Deus, em que Jesus realizou essa vontade de Deus. E na criação que Jesus realizou, nós vamos encontrar vários instrumentos, vários mecanismos, várias matérias em que nós trabalhamos em cima dela e desenvolvemos as nossas criações. Então, é um processo importante. Jesus não nos criou como espíritos, mas ele acompanhou o nosso desenvolvimento espiritual até alcançarmos a condição de
espíritos com individualidade definida, com senso moral, com uma noção mais ampla, com responsabilidade, com raciocínio. Ele nos acompanhou e nos acompanha, encaminhando para nós aqui na humanidade todos os instrutores necessários, tanto no aspecto da inteligência, da ciência, da filosofia, das artes e dos aspectos de ordem moral, que é o que nós vamos nos fixar mais diretamente. Então, é interessante que, normalmente, nós vemos as pessoas fazerem referência a conquistar a felicidade aqui na Terra fazendo a sua própria vontade. A gente ouve muito: eu não tenho o direito de ser feliz. E quando a pessoa diz isso, ela está se referindo a realizar alguma coisa que seja da sua vontade. Eu tenho direito de ser feliz fazendo aquilo que eu quero fazer. E a gente vê a diferença do espírito da envergadura de Jesus e dos espíritos superiores, que estão ainda não na condição do Cristo, mas que são elevados. Esses espíritos já compreenderam, já têm uma noção, um perfeito entendimento de que para ser feliz é preciso que a nossa vontade esteja em sintonia com a vontade de Deus. Lógico que na condição de inferioridade em que nos encontramos, nós não temos essa percepção. E temos a ilusão de que vamos conquistar uma felicidade fazendo a nossa vontade. Como se a vontade de Deus fosse nos levar à infelicidade, o que não é verdade. Deus é justo, é amoroso, é tudo isso. E Ele é misericordioso. E a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Então, tudo o que representa a vontade do Criador é um direcionamento para que nós, criaturas humanas, alcancemos a felicidade que toda criatura no mundo quer. Eu não conheço ninguém que diga assim: não, eu quero ser infeliz. Não. A pessoa, às vezes, busca caminhos que uma pessoa com bom senso percebe que aquele caminho vai levar a criatura à infelicidade, embora ela considere que aquilo vai levá-la à felicidade. É uma ilusão. É uma atitude assim de irreflexão. A pessoa não analisa as consequências. Então, Jesus é esse ser importante, né? Que fez tanta coisa por nós. Sendo Jesus o ser mais importante para a nossa humanidade, e para nós, naturalmente, o seu nascimento, o Natal, é o fato mais importante da história da humanidade. A humanidade ainda não reconhece isso. E talvez nem os cristãos reconheçam isso, nós cristãos, porque não refletimos, não temos a noção da grandiosidade que foi a presença de Jesus aqui na Terra junto a nós. Nós vamos ver que a tarefa de Jesus é uma tarefa grandiosa. Ele não surgiu na Terra naquele momento. Ele está cuidando da Terra e da humanidade terrena sempre, desde que a Terra foi criada por ele. E vamos ver uma coisa importante. Sem Jesus, imaginemos que Jesus não tivesse encarnado aqui e vivido junto conosco.
Sem Jesus, nós não reconheceríamos Deus como um Pai justo, misericordioso e bom. Poderíamos argumentar, não, mas ele não precisava nascer entre nós, no mundo espiritual, nós poderíamos aprender isso com ele. Mas entendamos que se ele veio à Terra para trazer isso, era porque nós estávamos muito distantes dele, a humanidade muito distante, para absorver esses ensinos no mundo espiritual. Naturalmente, não poderia ter vindo antes, porque não encontraria eco, não encontraria nenhum ouvido em condições de entender, de ouvir, de buscar a orientação que ele estava dando. Mesmo porque os profetas, que eram emissários seus no passado, todos eles foram trucidados, não por adversários de outros povos, mas pelos próprios profetentes das religiões que eles defendiam. Então não havia maturidade ainda, mas havia uma preparação, estavam preparando os discípulos. Então a gente observa que Jesus veio de uma forma grandiosa e importante, porque ele traz para nós uma visão de Deus que não existia anteriormente. Nós não conheceríamos Deus como esse Pai misericordioso. É a primeira vez que surge essa visão. O Pai justo, misericordioso, bom e outras tantas qualidades do Criador. Sem Jesus, nós não teríamos Pedro com as suas dificuldades, mas também com a sua capacidade de renovação e de fidelidade ao Cristo, demonstrado em toda a sua existência após a crucificação. Não teríamos o apóstolo João com aquela doçura, aquela beleza, aquela visão sublime. Não teríamos Estevão, aquele grande trabalhador cristão nos momentos primeiros, sacrificado por Saulo de Tarso, mais tarde, um grande trabalhador do cristianismo. Não teríamos Abigail, irmã de Estevão, cristã. Não teríamos Paulo de Tarso, que faz uma reviravolta na sua vida. Alguém que tinha sido preparado para um trabalho grandioso, mas que se desviara no início da sua existência. Mas quando percebe, quando matura, quando começa a conhecer o Cristo através do contato com Estevão, identificando naquele cristão uma alma nobre, inteligente e com uma profunda paz interior que ele não possuía. Ele começou a conhecer Jesus, conhecendo um discípulo, que nós poderíamos fazer um paralelo. Como Jesus dizia, eu e o Pai somos um, Estevão poderia dizer, eu e o Cristo somos um. Coisa que mais tarde Paulo de Tarso vai dizer, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Conheceu Jesus também através de Pedro, na vivência, no amor, na dedicação. Então não teríamos a grande trabalhadora também preparada para a tarefa cristã, mas que também se desviara no início de sua existência, Maria de Magdala, mas que era uma alma que demonstrou uma fidelidade ao Cristo indiscutível, numa renovação profunda. E como dizem os espíritos, ninguém sacrificou, ninguém se violentou tanto quanto ela, no sentido de violentar, de lutar contra o espírito atormentado que ela era, sob a influência de entidades obsessoras. Quer dizer, ninguém conseguiu um feito desse,
porque o próprio Emmanuel diz que Paulo de Tarso, ele fez uma mudança muito grande, mas ele tinha virtudes. Ele não era um devasso, não era uma pessoa chegada aos vícios, era uma pessoa que preservava a própria vida, mas tinha um temperamento, um orgulho terrível. Nós não teríamos Célia, daquele romance trazido por Jesus, essas almas que demonstraram, 50 anos depois, a grandiosidade da sua fé. Não teríamos Alcione, não teríamos Lívia, esposa de Emmanuel, não teríamos Francisco de Assis e outros tantos espíritos de escola, redimidos pelo amor, abnegação, dedicação e resignação dinâmica. Não aquela resignação que paralisa, mas uma resignação que constrói dentro de si no momento das adversidades, confiando plenamente em Deus. Sem Jesus, não teríamos o Consolador, não teríamos Allan Kardec, com a lucidez, com a lógica impressionante na análise das questões espirituais. Não teríamos a visão que o Espiritismo proporciona sobre as graves questões da vida, principalmente nos dias atuais, em que tantos valores são questionados e que as pessoas estão perdidas. Sem Jesus, nós não saberíamos orar, não saberíamos também amar, que é uma das palavras, o amor é uma das palavras mais faladas no nosso mundo, mas é a palavra das palavras mais incompreendidas e confundidas com outros sentimentos, outras expressões de vida. Sem Jesus, permaneceríamos orgulhosos, egoístas, que por essa razão, infelizes. Porque a mensagem de Jesus, ela nos convida ao amor, e o amor é um sol que irradia. O egoísmo, o orgulho, representam buracos negros que puxam, querem puxar tudo para dentro de si e não exteriorizam a luz que o amor exterioriza. Sem Jesus, nós não perdoaríamos. Não perdoaríamos, não 70 vezes, 7 vezes. Não perdoaríamos nenhuma vez. Sem Jesus, não nos iluminaríamos espiritualmente. Veja só, a humanidade ainda não sabe a importância de Jesus, nem a importância do seu nascimento junto a nós. E talvez nem aqueles que dizem amar Jesus sintam isso. Porque ele próprio falou, não são os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz dia a dia e siga-me. Então é uma visão diferente. De repente nós trazemos Jesus como aquele Salvador que nos vai retirar das situações difíceis, a quem pedimos socorro nas horas graves. Importante isso. Mas às vezes não entendemos que Jesus também conta conosco. Nós não estamos na Terra apenas para pedir ajuda. Jesus também pede a nós ajuda para aqueles que estão na Terra. Quando recebemos filhos no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, devemos ver que ali estão espíritos
em que Jesus está pedindo a nós para que cuidemos deles, porque eles não são, na verdade, nossos filhos, são filhos de Deus. Estão emprestados a nós, provisoriamente, com uma responsabilidade imensa para que os conduzamos a Deus, renovemos o seu mundo íntimo. Então, essa é uma grande importância da vinda de Jesus à Terra. Isso é importante a gente ver. Vamos ver uma coisa aqui importante que Jesus fala. Olha o que ele diz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Veja, ele não está dizendo aqui, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim ou quem me ama não andará nas trevas. Ele diz assim, quem me segue. Admirar Jesus é uma coisa. Seguir Jesus é outra coisa. A gente não anda na luz porque admira Jesus. A gente anda na luz quando a gente segue Jesus. Seguir Jesus é aceitar e lutar para viver os seus ensinamentos. Isso é um trabalho. Quer dizer, não é... Quando ele fala, eu sou a luz do mundo, a gente tem a impressão, que é verdadeira, que o mundo está em trevas. E quando nós lemos os livros espíritas, quando nós lemos, por exemplo, Os Mensageiros de André Luiz, ele faz um relato muito interessante quando ele se reúne com Aniceto e Vicente, e os três vão para a crosta terrena, a trabalho, a serviço do Cristo. E vão pelos caminhos mais difíceis. Passam pelo posto de socorro, lá do Campos da Paz, e seguem. À medida que eles vão caminhando, se afastando de nosso lar, nos campos vibratórios em direção à Terra, de repente ele começa a sentir uma dificuldade imensa que ele não consegue volitar. E aquela escuridão, aquelas sombras terríveis, né? Ele pergunta ao Aniceto, o que é isso? E o Aniceto diz para ele, isso aí é que nós estamos nos aproximando das faixas vibratórias da crosta terrestre, ou seja, da humanidade encarnada. Isso quer dizer que as sombras, as trevas, não estão apenas no mundo espiritual, elas estão também na crosta terrena, pelas vibrações de desequilíbrio da humanidade terrena, da violência, dos vícios, de todos os males que existem na Terra, do distanciamento das leis de Deus, da criatura em relação às leis de Deus. Então, quando ele vem à Terra, ele se identifica. Eu sou a luz do mundo. E onde ele estava, a luz se fazia, porque a luz vinha de dentro dele. E quando ele diz isso, ele diz, quem me segue não andará nas trevas. Ou seja, quem segue Jesus, quem segue a luz do mundo, faz ativar dentro de si a luz que existe em cada criatura. Veja bem, e o desenvolver dessa luz interna é que traz à criatura uma felicidade indiscutível. E todo mundo, na verdade, tem sede e fome dessa luz que está dentro de si. Quando nós sentimos assim
falta alguma coisa, eu tenho sede, fome de alguma coisa, podemos analisar, refletir que o que está faltando é o nosso encontro com essa luz interna que precisa vir à tona. Quem usa droga está sentindo falta de alguma coisa. Ilusoriamente pensa que a droga vai aplacar essa sede. Quem tem sede, fome das experiências sexuais as mais diversas, está procurando alguma coisa, está procurando ser feliz. Mas se esquece de que, ou não reflete, não analisa o que o Cristo disse, e não sente que a fome pode ser aplacada, a sede pode ser aplacada dentro da criatura mesma, através, não de uma forma isolada, mas na relação com o semelhante, de uma forma equilibrada, justa, dentro das leis de amor, para que essa luz brilhe dentro de si. Quando Jesus se encontra com a samaritana e diz para ela, vai buscar teu marido, ela diz, ele não é meu marido. Ele diz, eu sei, esse não é seu marido. E você teve outros que também não foram seus maridos. E ele oferece a ela a água, porque ela tinha sede, sede de amor, sede de paz. E mesmo com vários maridos, ela não conseguia aplacar essa sede. E ele disse, se você soubesse quem fala contigo, você pediria a ele água, o Cristo, né? E eu te daria a água que você nunca mais teria sede. Então, os ensinos de Jesus aplacam as nossas sedes, sedes que nós tentamos atender de uma forma equivocada. Então, eu sou a luz do mundo, ou seja, ele veio para a Terra para iluminar a Terra. Como é que ele ia iluminar a Terra se pouco tempo depois ele iria se afastar fisicamente? Por quê? Porque ele precisava despertar no grupo que ainda era pequeno de almas que estavam maduras para reter os seus ensinos, para que eles se iluminassem e ajudassem os outros a se iluminar. Essa era a tarefa primordial do Cristo. Era uma tarefa que não era simplesmente de curar os corpos, de aplacar a fome física. Ele queria aplacar a fome e a sede do espírito. Por isso que o nascimento dele na Terra é importante, o Natal de Jesus é importante, porque ele abriu os nossos olhos, se quisermos ver, para ângulos, para uma visão superior, profunda, que ninguém tinha na época, ninguém tinha. Ele trouxe essa orientação sublime. Não foi um curso de 3 anos, uma preparação de multiplicadores, como nós costumamos falar, não. É um trabalho que vem de longa data. É uma preparação que começa no mundo espiritual, em que os espíritos amadurecem, se preparam, amadurecem. E quando chegam na Terra, embora ainda confusos, quando encontram a mensagem do Cristo, eles começam a ativar dentro deles aquelas lembranças e a entender com mais clareza os ensinos do Cristo. Essa importância do Natal de Jesus na nossa terra. Vamos ver mais adiante o que ele diz. Veja só, ele disse que ele era a luz do mundo. Mais adiante ele diz, vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus. Está em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Olha só, na hora em que ele diz isso, isso é um chamamento para as pessoas que ouvem, que se identificam com a sua mensagem, para identificar qual é a tarefa deles, a luz do mundo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa tem que se iluminar. No Espiritismo, nós entendemos salvação como iluminação da alma. Não é uma... Na verdade, todo mundo vai ser salvo, ou seja, todo mundo vai ser iluminado. Mas vai ser iluminado como? É Jesus que vai iluminar? Não. É Deus que vai iluminar? Não. Jesus, o Criador, Deus, quem for, vai dar as condições, as orientações precisas para que a pessoa se ilumine. Por exemplo, uma orientação importante para eu me iluminar é perdoar. Quem tem que perdoar sou eu. Jesus não vai perdoar no meu lugar. Eu tenho que aprender a perdoar. Então, quando a pessoa perdoa, ela se ilumina. Quando a pessoa vence, parcialmente que seja, o egoísmo, ela começa a se iluminar. Quando a pessoa luta contra o orgulho, ela começa a se iluminar. Então é um processo, né? Mas quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, cada criatura, ele falou para os discípulos ali, para os que ouviam, mas na verdade, essa é uma responsabilidade de todas as criaturas. Todos nós estamos encarnados para cooperar com Deus. Não estamos aqui para um passeio, para uma distração. Não, a vida é isso aí mesmo. Aproveitar a vida. Aproveitar a vida é aproveitar as oportunidades de iluminação que nós temos. Isso não significa que a pessoa vai ter uma vida de isolamento. Não, vai ser uma vida de dedicação ao próximo. Ele diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. É aí que as coisas ficam difíceis. Enquanto nós estamos com a nossa luz apagada, sombria, ninguém nos vê. Vão aplaudir os nossos desacertos. Se eu sou jovem, faço muito... isso é jovem. Vamos ter que aproveitar a vida. Se eu sou adulto, está na hora de eu aproveitar que a vida daqui a pouco vai acabar. Ninguém liga. Não só ligam se o que nós fizermos atingir os interesses pessoais de outros. Agora, quando a gente começa a lutar para que essa luz se mantenha acesa, o que ocorre? É o que ele diz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Todo mundo vê. Quando todo mundo vê, começa a luta para apagar essa luz. É um negócio interessante. Se a gente não bebe, vai a uma reunião em que todos bebem, todo mundo quer que você beba.
Então, a gente observa, existe um processo que eles querem, é como se a pessoa quisesse dizer para ela, ó, isso é impossível, ninguém faz isso, só o Cristo mesmo pode fazer isso. Mas se alguém começa a lutar para fazer o bem, identificar o bem, trabalhar pelo bem de si, seu próprio, ela começa a receber as agressões. E foi isso que Jesus disse aos discípulos, que eles iriam sofrer, que eles teriam que pegar a sua cruz dia a dia e segui-lo. Isso quer dizer, as pessoas às vezes dizem que Jesus deu uma orientação de sofrimento para as pessoas. De jeito nenhum. Em nenhum momento a gente vê Jesus dizendo para eles crucificarem-no. Em nenhum momento. São as pessoas que crucificaram. Em nenhum momento ele pediu para ser julgado de uma forma injusta. Em nenhum momento. Pedro, os discípulos todos, que permaneceram lutando para se renovar e para servir ao Cristo, passaram por torturas terríveis. Por quê? Por que razão? O que eles fizeram? Não fizeram nada que justificasse, na verdade, nada justifica uma tortura, mas não cometeram nenhum erro. Mas mesmo assim tinha que calar a boca. Quer dizer, as sombras precisam da escuridão para comandar a vida. Então, na Terra, nós, na sombra em que vivemos, prevalecem aqueles que estão no trabalho de manter o seu próprio poder. Termos espirituais que eu estou falando. Mas o Jesus, ele faz o quê? Jesus não vem para derrubar sistemas políticos ou econômicos. Ele sabe que isso é uma consequência. Ele vem para trabalhar na causa de tudo, no coração do homem. Quando o coração do homem se renova, as coisas ficam bem. Veja, na colônia Nosso Lar, nós vamos encontrar almas que não são perfeitas, estão distantes disso ainda. Nós vamos encontrar almas que estão trabalhando, estão se esforçando para construir o bem dentro de si e em torno de si. E a gente observa que a colônia Nosso Lar é de paz. Ela não é de paz porque Deus fez aquela colônia de paz. Ela é de paz porque as pessoas que estão ali, elas obedecem às diretrizes do Cristo. E, em consequência, o clima de paz fica prevalecendo. Nas zonas espirituais inferiores, nós sabemos que ali estão sofredores. Eles não estão sofrendo porque estão numa zona tenebrosa. A zona é tenebrosa porque os espíritos mantiveram a sombra dentro de si e não acenderam a sua luz. Para acender a luz, tem que fazer esforços perseverantes. Então, Jesus, ele vem à Terra, o nascimento dele é uma mudança profunda de visão. A vida física não é o objetivo final, é um caminho para a renovação. Ele diz assim, brilhe também a vossa luz. Ele incentiva que a pessoa faça a sua luz brilhar diante dos homens, não é escondido não, para que vejam as vossas boas obras. Olha o que vem depois. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Normalmente, na Terra, quando as pessoas fazem as coisas boas, as boas obras, elas querem ser glorificadas. Não é isso que Jesus fala. Não é fazer as coisas para se exibir, para se destacar,
para receber homenagens, para receber votos. Não. É para a pessoa compreender que o bem é bom e e devem glorificar a Deus. Porque era assim que Jesus procedia, né? Então, Jesus é a luz do mundo. Eu vou ter que orar. Você pode ler até 5 para as 10, se você quiser, mas pode Tá. acabar antes. Tá bom. Não, tem coisa ainda. 15 para as 10. Vamos lembrar aqui de um fato muito interessante de espíritos nobres. Todo mundo, quase todo mundo já leu o livro Paulo Estevão. Quem não leu, procure ler, que é uma bênção para ler 1000 vezes. Gesiel era um jovem que morava em Corinto e a sua família sofreu muito com os romanos que dominavam lá, perderam as suas posses. Gesiel e o pai foram torturados, o pai dele morreu, a irmã, que é Abigail, acabou sendo solta e Gesiel se tornou o condenado às galés, a remar naquelas galeras romanas. Não vou entrar nos detalhes do que ocorreu. Em certo momento ele fica doente no barco, depois de recuperar a saúde de um romano ilustre, é libertado por ter ajudado o romano e acaba sendo encaminhado à Casa do Caminho, que era onde trabalhava Pedro, João, Tiago, Filipe, sua família. Depois que ele se recupera lá, e era um jovem, ele era cristão antes de conhecer o Cristo e adorava as profecias de Isaías que falavam sobre a vinda de Jesus, aquela aguardando a vinda do Cristo. E lá, conversando com Pedro, ele tem a revelação de que o Cristo já tinha vindo, que era Jesus e que já tinha morrido. E Pedro conta para ele as suas experiências com Jesus, vibrando. Esse diálogo é de uma sublimidade, de uma emoção imperdível. Gesiel era um jovem de 25 anos. E em dado momento, Pedro entrega a Gesiel, entrega a ele as anotações de Levi, os ensinamentos de Jesus. Gesiel devora aqueles escritos. E aí diz o seguinte: encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz. Olha só, a luz. Pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Um jovem, lendo as anotações de Levi, de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele percebe, ele qualifica aquilo como o tesouro da vida. Quer dizer, o tesouro não é a distração, o tesouro não é a riqueza, não é o poder, não é o primeiro lugar. O tesouro são os ensinamentos que conduzem ao desenvolvimento da luz interior. E isso é o que Mateus anotou. Fora aquilo que ele não anotou. Aquela vivência diária com Jesus, impregnando naquele contato uma luz interior profunda, sublime. E aí ele diz: quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Que coisa, né? Ele tinha uma visão, ele olhou aquilo, não ficou naquilo que está escrito, ele viu as consequências daquilo mais amplas. Vamos ver agora
que Kardec diz. Vejamos o que Allan Kardec relata em Obras Póstumas. A minha primeira iniciação no Espiritismo. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de Espiritismo. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Por que ele achou? Porque ele sempre procurou aquilo, estava impregnado nele a busca da solução daquele enigma, daquelas questões humanas. Isso tudo é decorrência da vinda do Cristo à Terra, do nascimento de Jesus na Terra. Os ensinos que chegaram pelos discípulos, a visão de Gesiel, que naquela conversa passou a usar o nome de Estevão, um grande seguidor do Cristo. Aí depois, séculos mais tarde, Allan Kardec é chamado a codificar a doutrina espírita. Então a gente observa esses aspectos importantíssimos da vida, aspectos de grande importância. Vamos ver o que Jesus veio trazer para nós. Quando ele nasce e começa a ensinar, é interessante a gente ver o nascimento de Jesus. Tanta gente fica magoada quando diz que não foi acolhida numa festa, num trabalho, em alguma coisa, não fui acolhida, não me deram acolhimento, só reclama. Mas Jesus foi acolhido. Jesus, quando foi nascer, não teve uma porta que se abriu para ele. O que se abriu para Jesus foi um estábulo, onde ficavam os animais. E foi colocado, tendo como berço, uma manjedoura, que é o lugar onde os animais comem. E não é à toa que ele disse depois que ele era o pão da vida. Quer dizer, é como se Jesus chegasse à Terra e os homens, ainda numa condição, ainda hoje, podemos dizer, numa condição mais animalizada nos seus instintos, precisando se alimentar do Cristo para sair dessa condição de animalidade. O Jesus chega sem nenhum acolhimento. Depois começa a sua tarefa. E nós podemos dizer que Jesus já foi acolhido pela humanidade? O que é acolher Jesus? Acolher Jesus significa aceitar conhecer as suas orientações, perceber que as orientações de Jesus, dadas diretamente por ele, ou pelos espíritos através do espiritismo, essas orientações representam um grande tesouro da vida, um grande tesouro. Nós sabemos que precisamos ter o conhecimento das coisas do mundo, da Terra, conhecer tecnologia, passar nos vestibulares, desenvolver uma carreira. Tudo isso é importante. Agora, se não conhecermos e não lutarmos para viver pelas mensagens que justificaram a vinda de Jesus à Terra, isso não vai ter nenhum valor. André Luiz é um exemplo.
era um homem bem-sucedido, médico, inteligente. As condições de que a pessoa pode dizer, uma pessoa feliz, uma pessoa que tinha tudo, que conseguiu, pessoa de sucesso. Mas quando desencarna, só tem os títulos do mundo. Faltam-lhe os títulos das questões espirituais, da vivência espiritual, do trabalho da prece, do trabalho junto ao próximo, do desenvolvimento do amor. Isso tudo falta. Então, essa luz interior, ela é percebida que está apagada quando a pessoa desencarna. Que a vida física, a gente acende a luz do quarto, da sala, da rua. Mas essa luz que o Cristo fala, que é importante que ela brilhe para iluminar os outros, ela começa iluminando a nós mesmos. E quando ela se ilumina, nós começamos a enxergar. Quando a gente começa a trabalhar nesse processo de iluminação, nós começamos a enxergar melhor as sombras que existem dentro de nós. E a gente diz, não, mas nós somos imperfeitos. O ser humano é imperfeito, é verdade, é imperfeito. Mas essa imperfeição, ela precisa de mudanças. Nós não acabamos com uma tendência inferior pura e simplesmente acabando com ela. Nós acabamos desenvolvendo uma luz interior, desenvolvendo uma virtude. Eu só consigo acabar com o orgulho desenvolvendo a humildade. A humildade dissolve o orgulho. O amor ao próximo dissolve o egoísmo. Então é preciso desenvolver essas virtudes para que nos iluminemos. Ou seja, os nossos defeitos, as nossas imperfeições são sombras nas nossas almas. E elas vão desaparecer quando nós acendermos a luz dentro de nós, ou seja, quando alimentarmos as virtudes que existem dentro de nós. Isso é importante. Então Jesus vem e ele diz qual é a tarefa dele. Ele veio para implantar as bases do reino de Deus na Terra. Ora, tudo que Deus criou pertence a Deus, está dentro do reino de Deus. Quando ele fala implantar o reino de Deus na Terra, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo a implantar o reino de Deus na Terra, no mundo, nosso mundo, que é violência, é egoísmo, é tudo, muita coisa ruim. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim que sobressai, que impede as coisas boas de se desenvolverem. Isso nasce dentro do coração humano. As pessoas que fazem o mal, elas fazem o mal não porque o mundo é mau, elas fazem o mal porque elas não desenvolveram a capacidade, elas não sabem que é importante amar. Então, ele nos ensina, primeiramente, nos dá uma orientação sobre Deus. Deus é um Pai. Às vezes a gente vê pessoas ligadas ao crime com uma camiseta dizendo só Deus sabe o meu dia, né? Uma coisa assim, quando que eu vou morrer. É verdade. Mas nem todo mundo morre quando deveria morrer, morre antes, né? Então Deus é amor, mas é um amor sábio,
É um amor que tem profundidade. Não é aquele amor que passa a mão na cabeça, que dá um beijinho. É aquele amor que chama a criatura para o desenvolvimento da sua luz interior, para cooperar com a vida. E o reino de Deus, ele diz, o reino dos céus está dentro de vós. Então aí ele dá uma visão de que nós não somos um corpo. Nós somos um espírito usando um corpo. Porque se nós fôssemos um corpo, nós perguntaríamos em que parte do corpo está o reino dos céus? No fígado? No coração físico? No pulmão? Onde? Não. Está dentro de vós, está no espírito. E isso nos dá a ideia de que nós somos imortais, que existimos antes de nascer e vamos prosseguir vivendo. Então, a noção de vida futura. É interessante quando o doutor da lei chega para Jesus e pergunta: Mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Para nós espíritas, seria uma pergunta absurda, porque nós vamos ter uma vida eterna daqui para frente. Não somos eternos, mas depois que fomos criados, somos imortais. Por que ele pergunta isso? Aí Jesus pergunta a ele, faz refletir. Era um doutor da lei. O que está escrito na lei? Como você interpreta? Aí ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, coloca aquilo tudo lá. E ao próximo como a si mesmo, o que nos diz, e é verdade. E esse ensinamento sobre o amor do próximo já existia no Velho Testamento, no Deuteronômio e um outro livro lá. Então a gente observa que esse ensinamento é suficiente. Aí Jesus diz para ele, faze isto e viverás. Com esse ensinamento, nós podemos conquistar tudo. O resto é explicação desse mandamento. Tudo mais é explicação. Não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo, pois tal, faça isso, faça aquilo, perdoa. É amar. Tudo se resume nisso. Agora, esses dois desdobramentos são importantes para que nós compreendamos o que quer dizer aquilo. E veja que o doutor da lei não sabia o que queria dizer. Aí Jesus disse, então faze isto e viverás. Não basta saber, é preciso fazer. Mas que vida eterna é essa que Jesus estava falando? Ele perguntou uma coisa, mas Jesus não contradisse essa ideia de vida eterna dele. Jesus chegou e falou, faze isso e viverás. Ora, nós entendemos que quando você fala vida, não é qualquer vida. A gente pode considerar a vida a pessoa atormentada de ódio, perseguindo alguém, alguém arrependido com culpas dos erros cometidos. Isso não é vida. Vida é quando a pessoa aprende a perdoar, ela se alivia. É quando a pessoa que tem culpa não fica chorando no meio-fio, sentado no meio-fio. Ela parte para frente e busca transformar a sua vida. Paulo de Tarso, por exemplo, quando ele era um doutor da lei no Sinédrio, ele foi responsável pela morte de Estevão. Ele torturou pessoas. Pessoas foram torturadas por sua ordem. O que ele fez depois? Ficou arrependido, sim. Mas ele partiu para a renovação da sua vida e conseguiu. Então, o sentimento de culpa não é ruim. O que é ruim é a pessoa paralisar no sentimento de culpa. É bom a pessoa saber que errou
E aí começar a trabalhar na direção do bem. Isso que é importante. Então ele nos trouxe essa visão, né, de espírito imortal e disse que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, nós não vamos nem para o céu, nem para o inferno. Nós vamos construir o céu dentro de nós, o inferno dentro de nós. Cada dia que passa, nós estamos construindo um clima espiritual dentro de nós, que se irradia. Não fica só dentro de nós. Atinge as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas atormentadas atormentam aqueles que estão em volta. As pessoas espiritualmente elevadas, luminosas, aliviam as pessoas que estão à sua volta, encaminham-nas para o desenvolvimento das suas luzes. E Jesus nos trouxe a lei maior, a lei de amor. Ora, ninguém fez isso. Ele falou de amor e viveu o amor. Há um momento que ele diz para os discípulos: ninguém tem mais amor pelos seus amigos, uma coisa assim, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É o que ele fez. Ele deu a vida, ele se deu. Mas não deu para satisfazer os caprichos das pessoas. Deu a vida como? Ensinando e vivendo, procurando corrigir as deficiências deles, mas sabendo que eles é que teriam a responsabilidade de vencer as suas limitações. Pedro, antes de negar Jesus, foi advertido por Jesus, pela invigilância que ele estava tendo. E ele não aceitou a palavra de Jesus. Jesus falou: olha, eu estou orando a Deus, está lá no Novo Testamento, estou orando a Deus para que você não seja envolvido pelas entidades trevosas, que eram adversárias do Cristo. Não, eu nunca vou fazer isso. E aí ele diz: hoje mesmo, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Ele já não aceitava aquilo e fez. Mas aí o que ele fez? Ele sofreu profundamente. Se levantou e foi se dedicar. Nessas condições, veja a importância. Se ele não tivesse acompanhado Jesus, o que teria sido a vida de Pedro? Ele pescaria, comeria, viveria. Mas com Jesus, Jesus chegou para ele e falou que ia chamá-lo para pescar almas. Olha só, pescar as almas. Então, nós que estamos, de alguma forma, sensibilizados nessas datas de agora pelo Natal, é muito importante que a gente reflita sobre a importância do Natal de Jesus, não da festa, mas do nascimento de Jesus na Terra. Muito importante. Ele nos ensinou a lei de amor, ensinou o perdão, ensinou fazendo, dizendo e fazendo. E nos advertiu sobre as lutas que nós teríamos. Aquele que segue Jesus vai enfrentar as lutas. Quais são as lutas que aquele que segue Jesus vai enfrentar? Ele vai enfrentar lutas internas e lutas externas. As internas são aquelas lutas entre o homem velho e o homem novo que está dentro de nós. Nós amamentamos o homem velho durante séculos. Ele está vivo dentro de nós, né? Somos nós mesmos.
com as nossas tendências inferiores, que a gente não precisa pensar para fazer. Aquilo brota na boca, brota no pensamento, brota no sentimento. Aquilo vem à tona, é o primeiro impulso que vem. As tendências já cristalizadas dentro de nós. Mas aí a gente tem o ensinamento de Jesus. Como é que fica? Geralmente, as coisas saem pela nossa boca, saem pelo nosso pensamento, saem pelos nossos sentimentos que bate o coração. Saiu. Um momento depois, uma hora depois, um dia depois, a gente fala, puxa, não podia ter feito isso. E a pessoa sofre e vai lutar para corrigir isso. E é essa luta interna que vai gerando a luz dentro da criatura. E ela vai perseverando, perseverando. Às vezes a pessoa diz assim, né? Poxa, eu me sentia tão feliz, agora eu vejo quanta bobagem eu faço, eu fico sofrendo com isso. Lógico. Você não era feliz, você era ignorante, né? A pessoa que não tem noção do que faz e não sente nada, isso é ignorância. É um desconhecimento das consequências do que está fazendo. A consciência está anestesiada, não sente nada. Só sente quando fazem com ela. E devolvem com agressividade. Então, essa é a nossa condição. São os apelos íntimos, com as ideias já cristalizadas, aquelas coisas que estão arraigadas, né? Durante séculos. E que você não pensa, aquilo já é natural, espontâneo. Você tem que reeducar, reaprender, modificar. E isso leva tempo. E as lutas externas, que são aquelas luzes dos adversários da luz, aqueles ataques dos adversários da luz. Eu gosto de citar sempre um fato relatado pelo Divaldo Pereira Franco. Ele contou uma vez, que havia um espírito que o perseguia por muito tempo. Perseguindo. São vários espíritos que perseguem os trabalhadores, né? Mas esse daí, um dia ele chegou para o espírito e falou, vem cá, vamos conversar aqui. Se eu te devo alguma coisa, você me diz o que é que eu vou procurar corrigir isso, vou resgatar isso. E o espírito falou para ele, assim, segundo o relato do Divaldo, não, você não me deve nada, não tem nenhum problema com você. E o problema é com o seu chefe lá em cima. O problema dele era com Jesus. E eu garanto que não era com Jesus. O problema dele devia ser, daqueles que falavam equivocadamente em nome de Jesus, que torturavam em nome de Jesus, que prejudicavam em nome de Jesus, que matavam em nome de Jesus. Aí o Divaldo falou para ele, então faz o seguinte, vai lá e faz com ele. Não, com ele eu não posso. Você vê, ele reconhece a elevação de Jesus, ele é inalcançável para fazer alguma coisa. Mas com você eu posso. Ele falou, fez uma comparação. Ele é uma lâmpada em cima do poste. Você é o poste. Eu não posso derrubar a lâmpada, mas eu posso derrubar você. Eu derrubando você, a lâmpada cai e apaga. Olha só que coisa. Então, aqueles que vão fazer o bem incomodam. Incomodam, inclusive, nas hostes cristãs. Lembra que Kardec, quando trouxe a mensagem espírita, se a gente ler a mensagem espírita, os livros espíritas, vê que é um tratado de
de moral elevada, de moral cristã, de renovação do espírito para fazer o bem, fazer a caridade. E quando os livros foram enviados para a Espanha, Barcelona, o bispo fez o auto de fé de Barcelona, queimou os livros em praça pública, porque na época não podia mais queimar as pessoas. E é interessante que a Vera até contou alguns dias aqui na reunião de segunda-feira que aquele bispo reencarnou no Brasil, em Uberaba, se tornou amigo do Chico Xavier, adorava os livros espíritas, era considerado um padre espírita, né? Então, vê que coisa, né? Um camarada, numa época, umas dificuldades também, de repente, no mundo espiritual, ou depois se esclareceu e mudou. Então, a gente observa, assim, a importância do ensinamento de Jesus. Então, ele nos chamou para trabalhar na vinha do Senhor. Quer dizer, ele veio à Terra e começou a chamar aqueles que estavam mais sensibilizados para o bem. E chamou para trabalhar na vinha. E nós fomos chamados. Nós, na tarefa espírita, nós somos chamados a trabalhar nessa vinha. Mas ele precisou vir pessoalmente para nos acordar para o trabalho que aguarda. Ele nos chamou para isso. E para isso nós precisamos manter acesa a luz do Cristo e a nossa luz. Isso significou esclarecer o sentido das nossas vidas. A nossa vida tem o sentido de trabalhar no bem, de confiar no bem, de confiar em Deus, confiar nos bons espíritos, e de confiar na nossa capacidade de renovação, não desanimando, perseverando até o fim. Então, o Natal de Jesus é esse Natal sublime de libertação para as nossas almas. Muita paz. Bem, obrigada.